Hoje o recado do Senhor é para você que está aí sendo bombardeado pelos seus próprios pensamentos, a sua mente, que muitas das vezes nós tentamos nos aproximar de Deus e o inimigo da nossa alma com suas flechas malignas tenta bombardear a nossa mente para impedir que nós nos aproximamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor tem um recado para nós neste momento. Fala o seguinte, no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13, vai falar o seguinte: Se, portanto, o sangue de bode e bezerro e as cinzas de uma novilha purificava o corpo de quem estava impuro cerimonialmente, imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortais para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno de Cristo, do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que havia cometido sobre a primeira aliança. A Bíblia aqui está falando, o Senhor está nos relatando a primeira aliança que foi feita com o seu povo ali no deserto, no Monte Sinai. Vocês lembram aquele que era dente por dente, olho por olho, aonde ali naquele tabernáculo, a vítima, o ser humano que cometesse algum pecado, ele ficava em possibilidade de se aproximar do nosso Deus. E ali então ele levava um animal, um cordeiro, como foi falado aqui, ele ali então matava aquele animal e através da morte, do sacrifício daquele animal, aquela vida era representante, aquele animal representava aquela pessoa que estava em pecado. E através da morte daquele animal, que o sacerdote é quem fazia isso, não era a pessoa que pecou. Quando aquela pessoa que pecou levava aquele animal, o sacerdote então examinava se aquele animal era puro, se não tinha nenhuma enfermidade, nenhuma deformidade. Ali então, sendo que aquele animal fosse um animal puro, como pedia a lei que fosse feita, então aquele animal era sacrificado e aquela pessoa estava liberta. Hoje é diferente. Hoje nós temos uma nova aliança que foi feita a partir da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia aqui vai nos relatar que Jesus, ele se entregou para que nós fôssemos livres do pecado. Ele pagou uma culpa, uma dívida que era nós estávamos devendo ao nosso Deus, porque quando nós cometemos um delito, quando nós cometemos um pecado, acredite, nós estamos cometendo contra o próprio Deus, é um delito contra Deus, porque Deus já pagou pelos nossos pecados. Ele vai dizer que a morte do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz veio desfazer todas as obras do maligno, que o maligno, diante de Deus, ele acusa aquele que comete pecado. E então, Deus veio para desfazer isso. O que eu quero falar para você, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o teu pensamento neste momento. Eu quero abrir a tua mente para que você entenda que Jesus é o teu sumo sacerdote, que ele já entrou na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, que ele entregou a sua vida, quando ele morreu ali na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquela aliança que tinha ali no deserto, no tabernáculo,
tinha o lugar santo e o lugar santo do santo. Existia uma cortina que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo do santo, que era onde estava ali a aliança, dentro daquela arca da aliança do Senhor. Ali existia a vara de Araão que floresceu, existiam os 10 mandamentos, e ali então só entrava ali o sumo sacerdote, nem o sacerdote entrava, era o sumo sacerdote que entrava ali, e ali se o sumo sacerdote estivesse sem pecado, ele entrava, oferecia seu sacrifício e dali então ele saía. E ali estariam as pessoas com o sacerdote esperando ele sair. Mas se ele estivesse em pecado, ele era morto ali mesmo, porque ninguém puro poderia entrar na presença de Deus. Por isso que só o sumo sacerdote entrava ali. E hoje o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele entrou na presença de Deus quando ele morreu e ele ressuscitou, ele foi ao assunto, ao céu, e está lá com o nosso Deus, intercedendo em nosso favor. Esse sumo sacerdote, então não importa quem você é. O que você não pode é ficar se prostrando diante de deuses, feito por mão de homem, você sabe, porque Deus te deu uma consciência, que ele tem olho, não vê, tem mão, não apalpa, ele não tem mente, ele não raciocina, porque ele é uma imagem feita por mão de homem, ou então ele é homem igual a você, que morre e a terra consome a sua carne, o único que morreu e ressuscitou, foi o nosso Jesus e mais ninguém, mais ninguém. O túmulo de Jesus, quando foram procurar, os seus restos mortais não estavam lá. Se lembra de Maria e outras mulheres que foram ali logo de manhã para tirar o corpo de Jesus do túmulo e ele já não estava ali, ele ressuscitou. Ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor. E ele disse, olha, eu vou, mas eu vou preparar um lugar. Jesus não voltou, ele está ali, ele vai voltar para nos buscar. É desse Deus que eu estou te falando, é diante de Deus desse Deus que você deve prostrar, esse Deus que conhece a tua mente, a minha mente, e que anula toda a acusação do diabo. Quando nós nos prostramos diante do nosso Deus e confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida na mão dele e faz dele o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que intercede em nosso favor, aquele que não poupou a sua vida, mas entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida, porque Jesus sabia que essa era a única maneira dele devolver para Deus a nossa comunhão com Ele. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por mim e por você. Jesus morreu sem pecado, mas Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas lutas, toda a acusação do diabo sobre as nossas vidas. Creia, você é livre, você é liberto. Jesus veio para te salvar. E ele fez isso, você só precisa tomar posse, você só precisa crer com confiança. Quando dobrar o teu joelho, mesmo que você não possa dobrar, eu não sei aonde você está, eu não sei quem você é, mas você sabe quem você é. E quando você olha para dentro de você, o próprio Deus vai te dizer da grandeza dele. Então confia no Senhor, entrega a tua vida para ele, confessa os teus pecados para Deus, que ele é poderoso para perdoar, não importa o teu pecado. O Senhor, ele lança todos o teu pecado, o meu pecado no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Então arrependa-se de tudo aquilo, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, te rodeia, e entenda que Deus, ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor e ele é o teu Criador, mas ele quer ser o teu Pai, ele quer ter o seu Senhor, ele quer ser o teu amigo, e ele veio para te salvar e para te libertar, e ele já comprou essa dívida sua do pecado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e aceita Jesus como Senhor e Salvador,
Para de ficar prostrando diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, diante das enfermidades, diante de homem que é de carne e osso como você, diante de imagens que não pode fazer nada por você, mas se prostra diante de Deus, que não é Ele já fez tudo por você. Você só precisa entender e se conscientizar que você é liberta, que Jesus já te libertou. É você que tem agora que entregar tudo nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.